A primeira metade de 2026 já passou e não dá pra negar que já foi um ano gigante de cinema. O Ryan Gosling já foi pra outro sistema solar salvar a humanidade, teve filme de terror que gerou uma certa obsessão ao redor do mundo, e Michael Jackson virou a maior cinebiografia musical da história do cinema. Sem falar em vários outros filmes que conquistaram o coração de geral. E junto com o filme grande vem teoria de fã, sempre. Algumas meio duvidosas, mas outras mais realistas. E se você, como eu, adora uma teoria sobre filmes, se ajeita na poltrona, na cadeira ou no sofá, porque eu separei algumas teorias aqui que eu não vou negar não. Me deixaram com uma certa pulga atrás da orelha. E por falar em pulga, tem até teoria envolvendo gato, tá? Gato, pulga... Quer ver quais teorias são essas? Então vem comigo dar uma olhada nas teorias mais legais dos filmes lançados na primeira metade de 2026. Ah, eu já vou deixar avisado aqui que esse vídeo tem spoilers, beleza? Eu vou começar pelo meu filme favorito do ano até aqui, que pode ter um dos crossovers mais sensacionais do cinema atual. Tô falando de Devoradores de Estrelas, filme dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, com o roteiro do Drew Goddard. O longa, que adapta o livro do Andy Weir, conta com Ryan Gosling no papel do professor Ryland Grace, que acorda sem memórias numa nave em outro sistema solar. De pouquinho em pouquinho ele resgata suas lembranças e entende que ele foi pra lá pra salvar o nosso Sol, que tá sendo literalmente devorado por micro-organismos batizados de astrofágicos. E ele foi mandado justamente para esse sistema solar distante por ser a única estrela que não tá morrendo graças a esses desgraçadinhos alienígenas. É um filme que sabe adaptar perfeitamente a obra original, e eu falo isso porque eu tive a sorte de ler o livro há uns anos atrás. A emoção, o mistério, o medo e até o humor estão tudo lá. E tudo isso é sustentado tanto pela ótima atuação do Ryan Gosling, quanto pela direção e montagem do filme, que intercalam passado e presente com ângulos de câmeras e erros de continuidade que enfatizam a solidão e até a perda de memória do protagonista. Tá, mas e a teoria? Bom, se você assistiu o filme, sabe que enquanto tá nesse outro sistema solar, o Ryland acaba fazendo amizade com o alienígena que ele batiza de Rocky, e que também foi até esse sistema solar para entender como que ele pode salvar o seu próprio Sol, que também está sendo devorado. E ali se forma uma das amizades mais lindas do cinema atual. Enquanto eles estão lá tentando entender e descobrir o que eles podem fazer para salvar seus respectivos sóis, eles descobrem uma forma de se comunicar e acabam aprendendo mais um sobre o outro. E numa dessas conversas, o Ryland acaba revelando que a ex-namorada dele deixou ele para ficar com um cara chamado Mark. Se você não saiba, o autor de Devoradores de Estrelas também escreveu um outro livro que também virou filme há uns anos atrás. Sabe qual? Perdido em Marte, filme estrelado pelo Matt Damon sobre um cara que... Bom, ele não fica perdido em Marte. Deveria se chamar Esquecido em Marte ou Deixado em Marte, já que ele tá numa missão com outros astronautas e acaba ficando pra trás durante uma tempestade. E aí entra a tal teoria, que sugere que o Mark que roubou a ex-namorada do Ryland é o mesmo Mark de Perdido em Marte. É como se as duas histórias se passassem no mesmo universo. Depois de ter a sua namorada roubada pelo Mark, que ficou perdido em Marte, o Ryland teve que ir para outro sistema solar para salvar a humanidade. E olha, isso até que faz certo sentido, porque o roteirista de Perdido em Marte também é o Drew Goddard. Mas isso seria só pro universo dos filmes, já que no livro isso nunca é mencionado. Se é de fato um crossover ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o Rock detesta ele. Joinha. Não, tá fazendo pra baixo. Joinha pra cima. Tá valendo. Pensa aqui rapidinho comigo, qual foi a pior coisa que você fez na sua vida? Bateu aí? Então seja bem-vindo ao O Drama, longa escrito e dirigido por Christopher Borle e estrelado por Robert Pattinson e a Zendaya, que inclusive também estão juntos em A Odisseia, outro filme que saiu em 2026. No filme eles interpretam Emma e Charlie, um casal que está a poucos dias da sua cerimônia de casamento. Mas aí no jantar com o outro casal de amigos deles, rola um desafio e eles precisam revelar qual foi a pior coisa que eles fizeram na vida. E aí entra um segredo do passado da Emma que vai botar tudo em xeque. Eu prefiro não revelar que segredo é esse porque é uma informação que sustenta o filme inteiro. E inclusive abala o relacionamento entre eles e como especialmente o Charlie e o núcleo deles, incluindo os amigos, enxergam a Emma. Mas é uma parada um pouco absurda, especialmente pro contexto escolar e a política armamentista lá dos Estados Unidos. Depois que esse segredo é estabelecido, o casal segue com o plano do casamento, mesmo com Charlie cheio de dúvidas e por muitas vezes medo. Ele chega inclusive a atrair a Emma com uma colega de trabalho num momento bem esquisito, mas que revela bem como o Robert Pattinson tem uma gama de atuação bem maior do que a galera que só assistiu Crepúsculo pensa. A cerimônia até chega a acontecer, mas aí a Emma descobre que o Charlie traiu ela, tem toda uma sequência de discursos que geram um baita incômodo em quem tá assistindo,
Até um negócio meio The Office, assim, de vergonha alheia. O namorado da colega de trabalho descobre a traição e aí a merda toda é feita. Até a Emma simplesmente abandonar a cerimônia e fugir. Só que bem antes do casamento, o casal tinha combinado de comer um hambúrguer depois que a cerimônia acabasse. E é justamente para lá que o Charlie vai depois que o casamento dele desmorona e depois que ele perde o contato com a noiva. E enquanto ele tá sentado ensanguentado e todo destruído, sem esperanças, ele vê a Emma entrando na lanchonete ainda vestida de noiva. E aí ela senta e se apresenta como se fosse uma estranha, imitando uma brincadeira que ela tinha tentado fazer com ele no meio do filme. E assim, como se nada tivesse acontecido, eles parecem se conectar de novo. Só que um fã no Reddit notou um padrão. O filme inteiro usa cenas mudas, sem som, toda vez que mostra alguma coisa que é só imaginação ou desejo de um dos personagens. E essa cena em questão no final segue exatamente esse mesmo padrão. Enquanto Charlie tá lá sentado ensanguentado na lanchonete, você escuta o som ambiente e até uma música. Mas assim que a Emma entra, tudo fica mudo. E se você somar isso ao fato de que o vestido da Emma tá impecavelmente limpo, sem nenhum sinal de confusão da noite, a teoria surge. Esse reencontro muito provavelmente só aconteceu na imaginação do Charlie. É ele processando o que ele gostaria que tivesse acontecido, enquanto a realidade é bem mais triste do que a gente tá vendo. O filme pra mim é muito bom por si só. Mas adicionando essa camada e essa reinterpretação, não tem como falar que fica até melhor, viu? Inclusive, se você gosta de prestar atenção a pequenos detalhes cinematográficos, fica de olho na montagem desse filme. Ele muda alguns objetos de acordo com a perspectiva do Charlie e da Emma. É muito foda. Muito engraçado. Em 2022, um garoto de 16 anos chamado Kane Parsons conquistou o YouTube ao publicar um curta found footage baseado em uma creepypasta sobre um cara que cai em um labirinto de quartos amarelos e gigantescos. Enquanto ele tenta achar a saída, ele começa a ouvir barulhos bizarros e percebe que a imensidão amarela é dominada por uma entidade extremamente bizarra que começa a caçar ele. 4 anos depois, ele simplesmente dirigiu a versão cinematográfica desse filme para a A24 e ainda virou a maior estreia da história do estúdio. Hoje ele é o cineasta mais jovem a chegar no primeiro lugar das bilheterias norte-americanas. O moleque é brabo. Em Backrooms, um não lugar, Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, é um arquiteto fracassado dono de uma loja de móveis que encontra uma porta secreta no porão que leva a um labirinto infinito de salas genéricas, iluminação fluorescente e carpete, as tais Backrooms. Ele fica completamente obcecado em explorar o lugar, mas tão obcecado que até a própria terapeuta ele arrasta pra lá. É indiscutível que a ambientação que o Parsons coloca no filme consegue de fato elevar tudo que ele construiu naquele curta de YouTube. O moleque consegue fazer uma sequência de corredores vazios ser assustador. Isso pra mim é o mais absurdo aqui. Mas quando você para pra tentar entender o roteiro, você pode cair em 2 buracos opostos. Ou você vai amar se afundar numa mitologia nova, sem explicações muito minuciosas sobre o que tá acontecendo, enquanto é banhado por várias sensações diferentes de estímulos sensoriais, ou você vai detestar não receber nenhuma informação mastigada sobre o que o caralho tá acontecendo. Isso ainda fica pior quando você percebe que o final é um pouco ambíguo. Mas eu tô aqui pra te falar que existem 2 leituras sobre o final de Backrooms. A primeira vem do próprio Parsons, que explica que as Backrooms funcionam como uma câmara de eco da mente do Clark. Tipo um loop que reflete o mundo interior dele e simula uma cura falsa pros traumas que ele já carregava antes de entrar lá. A segunda vem de uma teoria que fala que as Backrooms acabam pegando um pedaço de cada pessoa que entra lá. O filme inclusive termina mostrando uma versão distorcida da psiquiatra lá dentro pra sempre, como uma cópia imperfeita construída a partir dos traumas dela. Então não é um reflexo, é um pedaço. O que isso tudo significa? Eu não faço a menor ideia. Inclusive, se você entendeu, me explica aqui nos comentários, porque eu sei lá. Tá gravando? Tô. Então vamos lá. Vem atrás de mim. Clark, o que é isso? É o que eu tô tentando descobrir. Mas a teoria mais legal de todas vem do maravilhoso Obsessão, filme escrito e dirigido pelo Curry Barker. Na história, Bear, personagem vivido por Michael Johnston, é um jovem apaixonado platonicamente pela colega de trabalho Nick, interpretada fenomenalmente por Indy Navarrete, a nova vampira dos X-Men. Completamente frustrado por não conseguir conquistar o coração da Nick e extremamente triste depois que a sua gata Sandy morre, o cara acaba comprando um objeto místico chamado One Wish Willow, ou Salgueiro do Desejo Único, que garante um desejo ao seu portador. O Bear então faz o óbvio, ele deseja que a Nick ame ele mais do que qualquer um no mundo. E para sua surpresa instantânea, ela imediatamente se apaixona profundamente pelo cara. Mas é tão profundamente que chega a ser doentio e obsessivo. Eu queria muito evitar spoilers sobre o filme, porque além de ser um filme de terror muito gostoso de assistir, ele tem um roteiro bem cadenciado e um ritmo muito bom. O roteiro é redondinho, te enche de dúvidas, mas também te dá boas respostas,
tem atuações espetaculares, principalmente pela atriz que interpreta a Nick, e é quase um Romeu e Julieta do terror moderno. Bom, eu falei do comportamento obsessivo, né? A Nick, assim que o desejo do Bear é feito, muda completamente e começa a viver em função do amor. Ela quer literalmente viver o cara, quer respirar o Bear e não quer desgrudar de jeito nenhum. E aí entra a teoria que me fez olhar pra esse filme de um jeito diferente. A tal teoria diz que a Nick possuída, entre aspas, se comporta exatamente como um gato marcando território. Ela se esconde pelos cantos observando o Bear dormir, ela espera por ele perto da porta o dia inteiro enquanto ele não volta do trabalho, e ela até presenteia ele com coisas mortas, incluindo um sanduíche feito com os restos da própria Sandy. Agora pare e pensa aqui comigo. Quem na vida do Bear amaria ele mais do que qualquer outra pessoa no mundo? A gata Sandy. Até porque, pra gata, o Bear era o mundo dela. E aí, pra tornar o desejo realidade, o tal do Salgueiro Único, ou One Wish Willow, colocou a alma da gata no corpo da Nick. Eu sei que pode parecer extremamente bizarro e improvável, mas para pra pensar aqui comigo. Ela começa a ter hábitos noturnos e fica olhando ele dormir, ela começa a andar de um jeito sorrateiro e esquisito, até meio animalesco, e assim que ela entra no apartamento dele, a Nick inspira profundamente e percebe que o ambiente tem o cheiro dele, o que reflete exatamente a forma como gatos e outros animais mapeiam os ambientes através dos odores. Como a verdadeira Nick mostra momentos de lucidez e controle do próprio corpo enquanto a Nick possuída dorme, eu comecei a ver Obsessão de um jeito um pouco mais complexo. O diretor do filme já chegou a falar que Obsessão não é um filme sobre possessão, então dá pra descartar essa teoria, mas que ela faz certo sentido, ela faz. Eu sou esquisita. E aí, o que você achou das teorias? Tinha alguma que você já conhecia? Comenta aqui, e se tiver alguma outra teoria de um outro filme que saiu em 2026, também bota aqui nos comentários. Deixa seu like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal se você puder, beleza? Um beijo na sua testa e até o próximo vídeo.